Presta atenção nisso aqui. 2 Crônicas 18, versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. E o que eu quero falar com vocês não é nada disso. O que eu quero falar com vocês é que mais de 400 profetas profetizaram para Josafá. 400. Acabe, aquele abençoado, não sei nem o que Josafá estava fazendo com ele, né? Mas enfim, Acabe, ele chamou 400 profetas para profetizar sobre a vida dele e de Micaias. 400. 400. E Josafá não estava convencido. Sabe por quê? Porque dentro de Josafá tem um espírito governado por Deus que falava: tem algo errado. E sabe quando a gente ouve, mas a gente fica assim: opa, ai, será? E aquilo não sai da cabeça da gente, e a gente fica assim: será mesmo? Não tem? Gente, nem todo profeta é profeta. Entende isso? Nem todo profeta tá usando da sua unção. Hoje nós estamos num mundo muito cheio de mimimi. Num mundo onde as pessoas, elas estão fazendo por fazer. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. O Espírito de Deus, ele não é brincadeira. E o Espírito de Deus, quando ele profetiza algo na tua vida, ele coloca no teu coração uma certeza que aquilo é verdade. Ai, gente. Se você recebeu uma profecia e teu coração não recebeu com amor, vai para a palavra. Profecia sem palavra. Entende? O Espírito de Deus, ele dá conforto, ele não dá desconforto. Ora, porque muitas vezes o profeta, o homem de Deus, naquele momento não foi usado por Deus. Gente, profecia para receber, é para ser recebida, amém? Mas a gente tem que entender que hoje as pessoas estão brincando de ser usados por Deus. A palavra de Deus diz que conhecereis a palavra e ela vos libertará. Então ora ao Senhor. Josafá não estava convencido, porque dentro do coração dele, as 400 profecias ou mais, não estava batendo com o que Deus estava falando no espírito dele. Às vezes, gente, a gente tem que entender que nem sempre é com o outro, é comigo. A gente tem um espírito dentro da gente que testemunha interiormente. Ele fala assim, faz, ou ele faz, não faz. Quantas vezes você ia passar por uma rua e você sentiu assim, não vou por aí não, tô sentindo um negócio estranho, o teu espírito testemunhando não vai. Quantas vezes você vê uma ligação de uma pessoa que você sabe que essa pessoa vai falar um monte, vai ficar coisando e vai te trazer uma opressão, e você fala assim, não vou atender, não atende não. Eu não vou atender. E não atende. Isso é falta de educação, missionária. Não, isso é cuidar do seu coração, da sua mente. Satanás, ele tá aqui, gente, ao redor. Satanás está usando situações para machucar a gente, porque ele quer te matar. Ele quer me matar. Então, escuta o seu testemunho interior. Não fica improfetada, não. Fica no que o seu testemunho interior fala. E a profecia, ela vai vir de encontro ao que o seu testemunho interior falou. Ou a profecia vem e seu testemunho interior fala assim, Mas Deus não faz nada sem te avisar.
Não faz. Se você estiver certinho no caminho dele, ele te avisa o que ele vai fazer. Para você se preparar, para você orar, para você agradecer. Você sabe as promessas que Deus fez para você. Você não sabe os planos dele, talvez, o caminho por onde ele vai andar, mas você sabe aonde você tem que chegar. Muitas vezes você recebe alguma coisa de alguém que fala assim, uai, mas como isso? Mas outras vezes também você recebe alguma coisa assim que fala com você e você fala, por que fulano tá falando isso pra mim? Porque Deus tá mandando te dizer. E aí você vai pra palavra que Deus vai falar com você lá também, se já não está falando. Porque tem profeta que traz bênção, mas tem profeta que traz exortação. Escuta seu testemunho interior. Presta atenção no que o seu espírito, que abriga o Espírito de Deus, está querendo falar contigo. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele dá inúmeros toques para a vida da gente. A gente só precisa ouvir para não entrar em situação. Sabe? Fulano fala assim, nossa, você tá afim daquele fulano ali, daquela fulana lá, nossa, não é boa gente. No seu coração você tá falando, nossa, aquilo não é boa gente. Aí você encontra lá na rua e fala assim, nossa, aquele fulano dá trabalho. Aí você chega uma notícia pra você falando, nossa, fulano fez isso, isso e isso. Aí o seu coração também tá falando, nossa, ele é tão isso, mas ele tem isso. Gente, é o Espírito de Deus te dando um toque, escuta. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que vive dentro da gente, o nosso testemunho interior, ele não quer que você se estrague. Ele não quer que você se ferre, perdão da palavra. Ele quer vitória. A palavra do Senhor diz que é pra gente ter vitória. A palavra do Senhor não diz que é pra gente ficar sofrendo. É pra gente vencer. A gente sofre um pouquinho. Mas aí se a gente vai no caminho certo, a gente tá vencendo. Tem outro problema? Tem outra guerra? Tem, mas é pra gente aprender e vencer. Escuta o seu testemunho interior, vê o que ele tá falando com você agora. Quando eu terminar de falar, você vai falar assim, Espírito Santo de Deus, o que ele tá falando? O que a missionária tava falando lá? É verdade? Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que ele não vai falar que eu sou doido. Ele vai falar assim, eu falo com você, minha filha. Eu falo com você, meu filho. Me ouve. Ouve Deus. Se você estiver perto de alguém precisando de uma oração, chega para a pessoa, o seu espírito fala assim, pede a ela para orar por você, pede a ele para orar por você e ele ora. Se você estiver perto de uma palavra e você está olhando no YouTube e você está pensando assim, Senhor, me dá uma palavra. E aí você escreve no YouTube Espírito Santo. O Espírito Santo vai mover e vai vir uma palavra do Espírito Santo para você. Ora, abre a Bíblia, conversa com quem é de Deus e ouça Deus, ouça folheando a Bíblia, Deus, e ouça o testemunho interior que tem em você. Deus vai mandar alguém falar algo contigo para confirmar o que o teu testemunho interior está falando para você. Amém? Deus te abençoe. Pega essa senha.